E Cabo Verde abriu a semana passada a sua embaixada em Rabat e um consulado em Dakhla, que fica no Saara Ocidental. A abertura desta embaixada, desta missão diplomática cabo-verdiana em território marroquino, ou mais concretamente também em território do Saara Ocidental, é uma forma de Marrocos correr contra o relógio para isolar a Frente Polisário, que há muito reivindica a independência do Saara Ocidental, do território marroquino. É um conflito diplomático cheio de influências cruzadas, com muitos países a intervirem diretamente, um conflito que nasceu durante a Guerra Fria. O Saara Ocidental é um território com mais de 260 mil quilómetros quadrados, rico em fosfato, com uma imensa costa, uma potência regional em recursos aliêuticos e rico em urânio. Os marroquinos não querem entregar o Saara Ocidental aos sarauís. Os sarauís há muitos anos que lutam pela sua terra. Em 1991 chegaram a cessar-fogo com Rabat, mas ainda Marrocos e a Frente Polisário estão tecnicamente em guerra. A ONU não conseguiu desenvencilhar-se deste imbróglio que alguns observadores consideram ter sido um erro histórico da Organização da União Africana, mas que outros dizem ser uma leitura enviesada da história. A OUA aceitou a República Árabe Sarauí da sua família no momento em que a África ainda lutava pela independência das colónias e os sarauís estavam num processo de descolonização com a Espanha. Um processo mal conduzido, como defendem muitos analistas, fazendo com que esse território fosse disputado por Marrocos, Mauritânia e com os sarauís a terem apoio dos argelinos nesta luta. Os marroquinos bateram com a porta da OUA e 33 anos depois pediram a sua reintegração na União Africana. Mas se os sarauís aparecerem por lá, os marroquinos abandonam a sala, como aconteceu na última cimeira do TICAD, que juntou os africanos e os japoneses. Marrocos nunca tirou o território sarauí da sua agenda diplomática e não aceita discutir outra solução que não seja uma autonomia alargada do Saara Ocidental, mas sobre a sua soberania. A República Árabe Sarauí não se senta à mesa a não ser para negociar um referendo prometido pela ONU há 31 anos. Para conseguir os seus objetivos, Rabat faz uma abordagem diplomática intensa à comunidade internacional para que os países não reconheçam a autodeterminação deste território. E nos últimos 2 anos, esta incursão diplomática subiu de nível. O apoio mais mediático veio dos Estados Unidos, que abriu um consulado em Dakhla, a cidade marroquina que fica em território sarauí. Em troca deste reconhecimento, os marroquinos tiveram que normalizar as relações com Israel, cortadas por causa da questão palestiniana. Há muitos anos que Cabo Verde estava num impasse em relação ao reconhecimento ou não da República Árabe Sarauí. Mas na quarta-feira, Praia deixou clara a sua posição ao abrir uma embaixada em Rabat e um consulado em Dakhla, colocando-se ao lado de Marrocos neste conflito diplomático com décadas. Uma tomada de posição que leva Amante da Rosa, antigo diplomata e que teve durante muitos anos este dossiê nas mãos, a dizer que a diplomacia cabo-verdiana foi influenciada para abrir uma embaixada em Rabat e um consulado em Dakhla, num claro apoio ao Reino de Marrocos em relação à soberania do Saara Ocidental. Acho que Cabo Verde foi muito influenciado ou foi muito pressionado, porque os próprios jornais marroquinos fazem alusão a isto e há um deles que alega que em 3 meses Cabo Verde mudou de posição. Eu não acho que se Cabo Verde fez isto, cometeu um grande erro. Mas o ministro Rui Figueiredo Soares dizia-me ontem ou antes de ontem, se não estou em erro, que este já é um assunto que está no roteiro diplomático e que Cabo Verde sabe porque tomou esta posição. Bom, o Marrocos também deve saber porque é que em 3 meses conseguiu que o Cabo Verde mudasse a posição. Se ela vinha se arrastando ao longo dos tempos. Foi um dossiê com que eu trabalhei, logo que eu entrei no Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu recebia permanentemente, enquanto chefe do protocolo, muitos dirigentes da República Árabe Sarauí Democrática que vinham até Cabo Verde na altura. Eu acho que o meu governo deveria ter tomado em conta todas essas situações, lido muito o que é que vai pela comunidade internacional e depois tomar uma decisão. Eu sei que, por exemplo, que o Marrocos tem pressionado, há outros países que também têm pressionado, fazem lobby, que é por reconhecimento. Agora eu pergunto, o próprio Estados Unidos, que reconheceu ultimamente, sabe que no Comitê de Dotações Orçamentais para 2023, não sei se sabe isto, que eles recusaram que os Estados Unidos, qualquer verba que fosse alocada para a diplomacia ou para a ação externa americana, fosse utilizada na construção ou funcionamento de uma embaixada
um consulado em Dakhla. Sabia disso? Para o embaixador Fernando Anô, que assumiu postos importantes como chefe da nossa missão na União Europeia ou nas Nações Unidas, é legítimo que os países mudem de posição e não olha para a questão como uma política errante de Cabo Verde, mas reconhece que este é um dossiê diplomático sensível, complexo e que Marrocos quer resolver usando todos os meios e apoios ao seu dispor numa luta que parece estar em vantagem, se levarmos em conta que tem diminuído o número de países que apoiam as pretensões sarauís e o apoio de Washington foi fulcral. Na quinta-feira, o secretário-geral da ONU alertava para a degradação de segurança e de crise humanitária. A ONU prometeu um referendo aos sarauís para se saber se são a favor ou não da independência. Mas este é um dossiê que se arrasta ao sabor dos interesses e dos jogos de bastidores de Marrocos. Os marroquinos diriam que não estavam reunidas as condições e, portanto, foram exercendo pressão e foram protelando, no fundo, a realização desse referendo. A parte sauri estaria de acordo na realização desse referendo, mas parece que efetivamente aqui há um recuar por parte de Marrocos. Dizem alguns observadores que isso terá sido considerado, considerando a lista de votantes, possíveis votantes, na altura, não agradar particularmente a Marrocos. Enfim, há hoje em dia toda uma população deslocada e a maioria da população que efetivamente está na zona é uma população marroquina. A maioria da dita população do Saori não se encontra no território marroquino. E Marrocos considera hoje esta questão como sendo uma questão ultrapassada. Para vingar as suas posições geoestratégicas em relação à República Árabe Saharaui, Marrocos quer o maior número de Estados ao seu lado e esta aproximação a Cabo Verde, um país com quem tem relações diplomáticas, mas nada de muito intenso, faz parte desta estratégia. O governo de Cabo Verde justifica a abertura da nossa missão diplomática em Marrocos como forma de Cabo Verde estar presente num país importante, com grande potencial económico e que poderá ser um parceiro na abordagem ao mercado do Médio Oriente. Mas nesta questão, os dois diplomatas põem os seus pontos de interrogação, até porque Marrocos nunca teve grandes relações com Cabo Verde. Marrocos tem sempre sabido fugir ou protelar as suas promessas. E esta questão que se coloca hoje é se as promessas que fazem em relação ao Cabo Verde neste momento serão cumpridas ou não. Sabemos de uma que foi noticiada, que é a eventual isenção, acordo sobre isenção de vistos, o que seria muito útil para Cabo Verde, é algo que Cabo Verde já pediu há algum tempo, já vão há algum par de anos que Cabo Verde havia pedido essa isenção de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço, cuja resposta nunca chegou, isto já há mais de 6 anos, apesar das insistências de Cabo Verde. Há cerca de 20 países africanos que vão abrir embaixada, consulares em Dakhla. Consulares que não terão muito para fazer. Pergunto, por que instalar um consulado geral ainda por cima numa cidade como Dakhla? Se nós quiséssemos reconhecer a autoridade e a legitimidade do Marrocos sobre o Saara Ocidental, não precisamos de abrir um consulado. Para já, eu acho também que é incrível que Cabo Verde tenha caído neste jogo, de que quem vai sustentar financeiramente a embaixada em Rabat e o consulado em Dakhla, que sejam os marroquinos. O dossiê República Árabe Saharaui é complexo, com muitos interesses geoestratégicos e económicos pelo meio, que tem o potencial de desenvolver uma guerra envolvendo vários Estados, fazendo a Argélia, que tem apoiado a criação da República Árabe Saharaui, olhar com desconfiança para Cabo Verde. Stefano Mistura, o enviado da ONU para o Saara Ocidental, está de visita ao território. A missão da ONU visitou nos últimos dias os campos de refugiados sarauís em território argelino e esteve em Al-Ain, a cidade mais importante do Saara Ocidental e que os sarauís dizem estar ocupada pelas forças marroquinas. A imprensa internacional não espera muitos avanços desta última abordagem das Nações Unidas ao território sarauí.